Então, pessoal, sobre a questão que foi colocada ali sobre que a gente não deve, na questão que o passado não interessa, é o seguinte, na verdade, a gente tem que estudar o que aconteceu de verdade no passado, né? Então, assim, digamos assim, o que for de falso do passado, a gente não se interessa. A gente tem que ver, e estudar e procurar a verdade do que realmente aconteceu no passado, né? Histórico. Por quê? Porque o nosso veredito depende do passado, da análise do passado, da análise verdadeira do passado. Porque o ser humano, nós como humanidade, assim, nós como enquanto humanidade, nós dependemos desse arcabouço cultural, dessa história. Nós dependemos do passado. Né? Ninguém nasce um novo Adão, nasceu agora, né? A gente depende de toda essa cultura, de todo esse passado. Né? E uma vez que o que interessa para nós, né? Seria estudar o que aconteceu de verdade no passado. Né? Porque o homem que conhece o seu passado, ele consegue controlar se direcionar no futuro, né? No presente e no futuro. Então a gente, por isso a importância da questão do debate, nós debatermos, conversarmos, para a gente a gente chega nesse veredito para a gente saber o que a gente vai fazer, por que caminho seguir. Mas o passado ele é importante, ele é extremamente importante. A gente depende de toda a nossa história, toda a nossa cultura, né? Vejam, eu quando me converti, a partir do momento que eu estudei todo o passado da igreja, toda a tradição, toda a beleza teológica, filosófica, eu me converti à Igreja Católica. Por quê? Porque eu fui em busca da verdade do passado e não o que era passado para mim. Então, né? A gente tem que ver estudar o passado, estudar a história, e não ficar preso a uma só narrativa, né? Sobre aquela questão ali de se é permitida a morte de um bandido, a questão é sim, né? Uma vez que o catecismo permite que você, no caso, pense na sua vida primeiro, né? A sua vida, o teu dever é pensar primeiro na sua vida, depois na do bandido, agressor, assassino, seja lá o que estiver colocando em risco a sua vida ou de terceiros, né? No caso ali, sei lá, o tua esposa, teu filho, um exemplo. Eu saio do serviço agora aqui, chego lá em casa, tem um estuprador tentando estuprando a minha esposa. Eu vou, não vou, eu vou pulo em cima dele, no intuito de salvar minha esposa e quebra o pescoço dele. Quer dizer, a minha intenção primeira não é sair por aí matando as pessoas, quebrando o pescoço das pessoas. Naquela ocasião, o uso da força, a legítima defesa se fez necessário para salvar a vida da minha esposa e salvar a vida do meu filho, né? É uma vez que o agressor poderia matá-la, né? Além de estuprar, ainda matar, né? Como vários estupradores fazem. Então, a minha intenção primeira não é. Eu não se sai, católico não pode sair por aí matando as pessoas, assassinando as pessoas. Mas a legítima defesa, ela é permitida, né? Então, quando uma pessoa fala, porque o estuprador deveria morrer, porque, né? Às vezes na força do sangue quente, né? Às vezes falando assim, não quer dizer que você sai por aí matando as pessoas, né?
Então vamos lá. Catecismo 263. A defesa legítima das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente que constitui o homicídio voluntário. Do ato de defesa pode seguir-se um duplo efeito. A conservação da própria vida. Outro, a morte do agressor. Nada impede que um ato possa ter dois efeitos, dos quais só um esteja na intenção, estando o outro para além da intenção. Então, sobre aquilo que eu falei, da defesa legítima, né, a defesa pessoal, ela não é uma exceção à proibição de matar. Quer dizer, nós não saímos por aí matando, assassinando as pessoas, né? A gente não pode fazer isso. O que é ali chamado de homicídio voluntário. Ali tem a questão a gente vê o primeiro efeito é a conservação da própria vida, né? Então a sua própria vida vem em primeiro lugar. O outro efeito é a morte do agressor. Nesse caso ali, desses dois efeitos, a tua intenção, apesar dela ter dois efeitos, um mesmo sendo a morte do agressor, a tua intenção é a primeira, está na primeira intenção, que é a conservação da tua própria vida, né? Vamos dar uma olhada então na continuação do Catecismo 2264. O que ele fala? Ele fala o seguinte: o amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental de moralidade. E, portanto, legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende a sua vida não é réu de homicídio, mesmo que se veja constrangido a desferir sobre o agressor um golpe mortal. Isso quer dizer o quê? Digamos que eu chego em casa agora à noite, eu vou chegar em casa agora à noite de carro, vou abrir o portão, um cara vem com uma arma e tenta roubar, um exemplo, o meu celular, pede o meu celular. Se eu, no caso, reajo, né? Não reagir, eu acabo pegando a arma e atirando no bandido, vendo, digamos, que ele tenha disparado contra mim enquanto eu reagia. Caso eu acerte um tiro nele e ele morra, eu não me torno réu, né? Por quê? Porque é legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida, né? Como diz a lei, quem defende a sua vida não é réu de homicídio. Eu estava defendendo a minha vida e o bandido estava com uma arma, né? A arma, a gente tem que lembrar que a arma não tem vontade própria. A arma é um objeto, né? Ela não tem vontade, né? Então, quem é que mata? É a arma? Não, quem mata é o cara que está usando a arma, o cara que vai puxar o gatilho. Não sei se fica um pouco complicado. Como diz ali no começo, o amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental, o princípio, né? Então, você tem que, né, a tua autodefesa, você reagir e lutar pela sua vida, é um ato de amor consigo mesmo, como está escrito no Catecismo. Vamos continuando então, continuando ali no Catecismo, nesse mesmo, 2264. Se, para nos defendermos, usarmos de uma violência maior do que a necessária, isso será ilícito. Mas se repelirmos a violência com moderação, isso será lícito. E não é necessário a salvação de que se deixe de praticar tal ato de defesa moderada para evitar a morte do outro, porque se está mais obrigado a valer pela própria vida do que pela alheia. Ali, no caso, para não nós usarmos de uma violência maior do que necessária, né? No caso, a intenção é só a nossa defesa pessoal, né? Não, isso será ilícito.
Ó, mas se repelirmos a violência com moderação, isso será lícito. Então, você, a tua defesa, a legítima defesa, ali, a moderação, você faz o necessário para a tua sobrevivência, né? Se tiver que tirar, nesse processo, for necessário a vida do agressor, você tirar a vida do agressor, isso é lícito, né? Porque você a tua primeira, aquilo que falou antes, a primeira intenção é a conservação da sua vida. Continuando ali. E não é necessário a salvação de que se deixe de praticar tal ato de defesa moderada para evitar a morte do outro, porque se está mais obrigado a velar pela própria vida do que pela alheia. Então, quer dizer, a tua vida, se o assassino estiver, o bandido assassino estiver tentando tirar a sua vida, vale, a tua obrigação é velar pela tua própria vida, né, do que pela dele. Continuando ali no Catecismo 265, a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um grave dever para aquele que é responsável pela vida de outrem. Defender o bem comum implica colocar o agressor injusto na impossibilidade de fazer o mal. É por esta razão que os detentores legítimos da autoridade têm o direito de recorrer mesmo às armas para repelir os agressores da comunidade civil confiada à sua responsabilidade. Então, ali, tudo que a gente falou até agora do catecismo não é só um dever, né? É um direito, mas é um grave dever. Quer dizer, você tem um dever responsável pela vida de outro, e no caso, pode ser a tua família, né? Você tem o dever de se você não... Alguém vai entrar dentro da sua casa e você não defende a sua esposa, o teu filho, a tua filha, isso é grave. Está escrito ali, é um grave dever, é a tua responsabilidade. Ó, defender o bem comum implica colocar o agressor injusto na impossibilidade de fazer o mal. Ó, é por essa razão que os detentores legítimos da autoridade têm o direito de recorrer mesmo às armas. Quer dizer, tem um pessoal que é desarmamentista e não sabe que, né, o desarmamento é um processo é um dos principais processos de dominação de um povo, né? É um dos principais passos para uma ditadura. Eu acho que eu já falei isso acredito que eu falei no podcast, num desses podcasts, né? Das ditaduras onde elas várias, Napoleão Bonaparte, né? A gente vê quando os visigodos não permitiram, foi um processo de desarmamento. A tribo dos visigodos, dos bárbaros, não permitiram que os romanos tivessem armas, aqueles que estavam ali. Isso facilitou a entrada dos sarracenos, né? Do Islã. Do islamismo, a dominação deles. Por quê? Porque parte da população, que era a parte romana, não tinha arma, porque eles não queriam que tivesse os visigodos, além dos visigodos lutarem entre eles ali, né? Isso enfraqueceu as tribos dos visigodos. Ainda eles não permitiam que os romanos tivessem armas, e isso facilitou muito, quer dizer, a entrada dos muçulmanos islâmicos, né? Então, aí você começa a ver o processo, como você desarmar a população, você impede o direito dela de se defender, de legítima defesa, né? Tanto de uma invasão, né? Da tua casa, ou tanto de um país, né? É por isso que os países têm o que é chamado sistema de defesa, né? É para isso que um país tem um exército. Não é para... tem exército porque quer invadir os outros. Não. Se você não tem um exército, se você não tem armas, alguém com certeza vai te invadir, né? Inclusive a população. Uma população armada
ela se protege inclusive do seu próprio governo, de se tornar um governo ditador. Por isso ali, o catecismo aqui nessa ocasião, ele também, ele dá o direito legítimo à autoridade, direito de recorrer às armas para repelir os agressores da comunidade civil confiada a sua responsabilidade. E outra coisa que eu li, que eu achei interessante, que eu não lembrava disso, e eu fiquei um pouco também, me surpreendeu, o Catecismo 2267, olha só o que ele fala. A doutrina tradicional da Igreja, desde que não haja a mínima dúvida acerca da identidade e da responsabilidade do culpado, não exclui o recurso à pena de morte, se for esta a única solução possível para defender eficazmente vidas humanas de um injusto agressor. Então, quer dizer, nem o último recurso, isso aqui a gente pode lembrar da questão do próprio, que o próprio Papa Pio XII, quando os nazistas sitiaram o Vaticano, o Papa Pio XII não podia escrever uma encíclica condenando o nazismo, né? O Hitler ele já tinha destruído a cidade onde os pais do Papa Pio XII estavam, tinha destruído tudo, inclusive o cemitério. Então o Vaticano tinha sido sitiado. O que o Papa Pio XII fez? Ele, baseado nesse trecho do Catecismo, que é escrito por Santo Tomás, né, a Legítima Defesa, Santo Tomás de Aquino, ele se baseou nele para fazer ele entrou em contato com a Inglaterra, e tinha assim, não eram todos os alemães que eram a favor de Hitler. Inclusive se eu não estou enganado, era Abner, era o nome da inteligência alemã, nazista. Só que eles eram contra o Hitler. E tinha um católico que era espião do Vaticano lá. E ele se juntou com o pessoal da inteligência Abner, que eles queriam a morte de Hitler. Então o Papa Pio XII, baseado, né, ele estava em dúvida pelo civil sobre a questão de desejar a morte de Hitler, mas ele, se baseando na legítima defesa, né, ele falou que a morte do tirano era em prol das vidas, a morte do tirano em prol da humanidade, das outras vidas, seria lícita, né? Então ele autorizou, ele fez, inclusive tem um esquema de espionagem onde eles, que deu origem à verdadeira Operação Valkyria, né? Que foi a tentativa eles tentaram realmente assassinar Hitler, né? Com a ajuda do Papa Pio XII, a ajuda que eu digo, né, de informações, né? Porque o Papa Pio XII tinha um espião do Vaticano, o Vaticano tinha um espião dentro da Abner, dos nazistas lá, né? Então, e tinha os próprios alemães que tentaram fazer isso, né? Que eram alemães, os alemães que eram católicos, né? Que eram fiéis não a Hitler, mas ao catolicismo, fiéis ao Vaticano, fiéis ao Papa Pio XII, né? Que foi uma tentativa, quem conhece a história sabe que foi uma tentativa fracassada, a tentativa depois, o espião e o homem lá que tentou que fez esse atentado, eles foram pegos, foram enforcados, né? Então essa tentativa fracassou, mas aí mostra essa questão do que fala esse Catecismo 2267, né? Que desde que não haja a mínima dúvida acerca da identidade e da responsabilidade do culpado, quer dizer, Hitler estava exterminando as pessoas, estava matando todo, onde o exército nazista passava, era genocídio.
E ali, ó, não exclui o recurso à pena de morte, se for esta a única solução. Quer dizer, a única solução vista por eles foi aquela, né? Ó, para defender eficazmente as vidas humanas de um injusto agressor. Né? Naquele caso era o Hitler, né? Era um tirano sádico, né? Louco, psicopata. Então, a morte dele salvaria milhares de vidas, né? Uma vez que seria bem provável que eles não iam substituir o Hitler por outro, porque não eram todos os alemães que eram nazistas. Ó. Tinha gente ali que estava, digamos assim, que era praticamente obrigado, né? Porque se falasse, não, eu não concordo, olha, Führer, não concordo com você, o cara ia ser morto, ia pra forca, né? Lógico. Então eles tiveram que fazer todo esse esquema e foi um acontecimento que teve a participação do Papa Pio XII e do Vaticano. E é isso aí, pessoal. Eu espero tentei esclarecer algumas coisas, né, sobre a legítima defesa, sobre esse negócio de querer bandido, porque bandido morto, não sei o que, essas questões de política, se pode debater política, não pode. Então, está tudo aberto ao debate, quem quiser, né, se pronunciar. Foi feito um grupo para essas questões, é um grupo católico ligado à Escola da Fé, para a gente discutir essas coisas. Existe o grupo, nós não conseguimos ainda fazer nenhuma reunião por tempo de todos, né? Mas nós estamos prestes vamos nos organizar para começar a discutir essas coisas, política, o que realmente, quais são as pautas de políticos que são poucos, né? Poucas que seguem, que defendem alguma coisa do catecismo, né? Porque católico mesmo a gente não tem. Eu sei que por enquanto o que a gente tem às vezes é duvidoso, né? Mas a gente vai ter que conversar, entrar num consenso. A gente só não pode ficar de fora de eleições, anular voto, esse tipo de coisa. Porque senão, o que adianta a gente reclamar que só tem só os maus, digamos assim, os que praticam o mal estão na política. Se a gente não, se não entra, se a gente não coloca a gente lá que a gente sabe que vai fazer um bom serviço e que a gente possa votar, né? Então a gente tem que colocar gente que represente a gente, né? Tanto aqui no âmbito municipal, estadual e crescendo até um dia, quem sabe, ter um presidente católico que defenda o catolicismo, quem sabe, não, nada é impossível, né? É isso aí, pessoal, um abraço e Deus abençoe a todos.